Boa noite, queridos companheiros. Boa noite, mas ainda com esse sol bonito do dia de hoje, dia 26 de julho de 2022. Hoje nós vamos refletir um pouquinho, à luz da doutrina espírita, sobre o tema orgulho e humildade, o nosso querido companheiro Felipe, aqui da nossa casa, Meimei. Fábio está aqui conosco e ele vai fazer a leitura da página inicial, seguida da prece. Obrigada. Boa noite a todos. Fazer a leitura do texto 103 do livro Fonte Viva, pelo Espírito, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação, e paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito, não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, queridos amigos, vamos acalmar nossos corações, essa reflexão do texto que acabamos de ler, elevar nossos pensamentos. Pedir ao Mestre Jesus, nossa querida leitora Meimei, os espíritos amigos, que nos ilumine nessa noite especial, ilumine nosso palestrante, que ele possa trazer o máximo de conhecimento e que isso nos traga maiores ensinamentos para a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado, Fábio, pela linda prece. Obrigado, Aline, pela oportunidade aí do estudo, né? Que a gente possa ter uma noite abençoada, uma noite de estudo, de reflexão, um tema tão relevante, né? Que remete a todos nós, né? Quando a gente para pensar no nosso atual estágio evolutivo, né, entendendo que nós somos espíritos imperfeitos, que nós somos, né, habitamos um mundo de provas e expiações, né, ou seja, somos testados nos nossos conhecimentos e ainda temos muitos débitos, né, para com as leis divinas, né, quando a gente para falar do orgulho e da humildade,
né, no outro oposto, é impossível que a gente não faça reflexões que remetam, né, a nossa conduta no dia a dia, os nossos pensamentos, né, a nossa postura perante a vida, a nossa maneira de enxergar a vida, né? Então, que a gente possa ter hoje um estudo, né, uma noite muito rica, né, de muita reflexão e muito aprendizado. A Aline, no convite, né, escreveu, né, na mensagem dela, né, nosso companheiro Felipe trará algumas reflexões sobre um dos maiores desafios da humanidade, o orgulho. Né? E realmente, né, o orgulho é talvez o maior desafio da humanidade, porque, assim como a vaidade, né, o orgulho é causa primária, né, a razão principal, né, a causa primária de todas as nossas imperfeições, de todas as nossas mazelas, né? E da mesma forma, né, a gente, no outro posto, né, no outro extremo, se encontra como antídoto, né, o orgulho, a humildade, né, que na realidade é o caminho, né, para que a gente possa, de fato, conquistar e construir no nosso íntimo, né, as virtudes que de fato nos façam ser merecedores da felicidade que não é desse mundo. Né? A gente sabe que, como a gente colocou, né, a gente vive num mundo de provas e expiações, e o que a gente entende como felicidade é um entendimento ainda extremamente limitado, né, diante da potencialidade do espírito. Mas, então, que a gente possa entender que, da mesma forma que o orgulho, né, essa causa primária das nossas mazelas, a humildade, ela é o fundamento de todas as nossas virtudes. E aí tomara que a gente possa fazer essa reflexão e tentar enxergar, né, desde as nossas pequenas ações até as nossas escolhas mais relevantes da nossa vida, que tipo de sentimento, né, que tem pautado as nossas escolhas, né? Se é um sentimento de orgulho ou se é um sentimento de humildade. O dicionário, né, fala que orgulho é um sentimento de dignidade pessoal, né, de brio, de altivez. Mas, ao mesmo tempo, um outro conceito de orgulho, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né, o dicionário fala que é um conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado, soberba. O sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu curso. Então, olha que definição maravilhosa do que de fato é o orgulho, né? Um sentimento da própria grandeza, né? Real, né? De fato, que existe no nosso íntimo, ou seja, todos nós temos, mas transbordado ou desviado do seu curso. Né? Então, ou seja, a partir do momento que esse sentimento, o nosso entendimento, né, acerca de nós mesmos, transborda ou desvia do seu verdadeiro curso, do seu objetivo principal, aí é que o orgulho aparece, e aí, em razão desse sentimento de orgulho, vem todas as nossas imperfeições, todas as nossas limitações, toda a razão das nossas fraquezas, né? Na doutrina dos espíritos, né, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente o orgulho e a humildade na instrução dos espíritos, no capítulo 7, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito. E essa bem-aventurança, né, no Sermão da Montanha, ela foi, por muitas vezes, mal compreendida, porque as pessoas não entendiam o que, de fato, Jesus queria dizer com pobres de espírito, né? Aliás, as bem-aventuranças, elas têm essa característica, né? Assim, muitas vezes, as pessoas tendem a fazer uma interpretação literal e não conseguem tirar o espírito da letra e não compreendem exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Mas quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele estava falando justamente dos humildes, né?
ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus, né? A gente que estuda a doutrina espírita, a gente sabe que o céu e o inferno não são locais físicos, né? Localidades físicas, né? O céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo, né? A gente sabe que céu e inferno são estados de espírito, né? O nosso estado íntimo, o nosso mundo íntimo. Então, quando a gente, de fato, conquista plenamente um sentimento de humildade, né, no nosso mundo íntimo, a gente encontra uma paz e uma felicidade que nos remete a esse estado de espírito mais elevado possível, que Jesus chama de reino dos céus. Ao mesmo tempo, quando a gente é orgulhoso e vaidoso, a gente acaba por se entregar às paixões terrenas e às questões materiais e mundanas, a gente se aprisiona e se escraviza, e aí a gente constrói no nosso mundo íntimo um estado de espírito de tristeza, né? de decepção, né? Porque a gente vincula a nossa felicidade ou os nossos prazeres a questões que são efêmeras, né? Que são passageiras. Ao tempo que, quando a gente é humilde, a gente vincula o nosso estado de espírito a questões que são eternas, né? Que são as nossas virtudes, são os nossos valores elevados, né? Que, uma vez alcançados e conquistados, eles não se desfazem nunca, né? Então, quando Jesus diz que o reino dos céus, né, é dos simples, ou seja, os humildes constroem dentro de si mesmo esse estado de espírito elevado, ele está dizendo que sem a simplicidade, né, de coração, né, e a humildade de espírito, que o ignorante, né, quando o possuidor dessas qualidades, aquele que aos olhos do mundo é pequeno, né, do ponto de vista material, mas que ele é dotado dessas características, né, da simplicidade de coração e humildade de espírito, ele será preferido, né, perante as leis divinas, aquele que é o mais inteligente, ou aquele que, perante os olhos do mundo, né, ele se encontra num estado... aquele que, aos olhos do mundo, ele se encontra num estado de elevação, né, porque se ele não tiver, de fato, né, essa simplicidade, essa humildade de espírito. Então, Jesus coloca, né, a humildade na categoria das virtudes que mais nos aproximam de Deus, e o orgulho, né, entre os vícios que mais nos afastam dele. E Jesus, né, ele, numa outra passagem, né, ele toma as crianças, né, a criança como modelo, né, da simplicidade de coração, né, quando ele diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, e outra passagem, né, assim, a mesma ideia, né, ele traz também numa outra passagem, quando ele diz, né, seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra, né, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. Então, em diversas passagens, né, Jesus coloca para a gente a importância da gente trabalhar no nosso mundo íntimo a humildade, né? Mas, a partir do momento que a gente entende, né, que a humildade é essa virtude nobre, que é o fundamento, né, dos nossos valores, e que é o primeiro passo rumo à felicidade plena, né, e da mesma forma, né, que ele coloca que o orgulho, né, é soberbo, né, que é aquele que se coloca numa condição superior, ou que se acha maior do que é. E aí, quando eu falo aquele que se coloca, a gente se inclui, né, porque quantas vezes
o nosso orgulho nos coloca numa condição em que a gente se supervaloriza, né? Que a gente acha melhor do que a gente é, que a gente acha que a nossa opinião é mais importante do que a do outro, quando a gente acha que a nossa crença é mais acertada do que a do outro, ou que o nosso ponto de vista é melhor do que o do outro. E muitas vezes, né, perante os olhos terrenos, né, perante a perspectiva mundana, talvez aquele que, de repente, tenha mais cultura, tenha mais estudo, naturalmente possa cair, né, com mais facilidade nessas armadilhas do orgulho, porque ele tende a acreditar que ele é melhor do que o outro, né? Então, de repente, o que é considerado sábio sob a perspectiva mundana, né, em comparação a um que, de repente, é ignorante, dentro dessa mesma perspectiva, numa análise mais profunda, a gente pode ver que, de repente, pode ser o contrário, né? A gente esquece que nós somos espíritos imortais e que essa existência, essa experiência, né, no mundo material, enquanto espíritos encarnados, enquanto almas num processo evolutivo, hoje, de repente, a gente se encontra numa condição de elevação do ponto de vista material, e um outro, nosso irmão, de repente, se encontra numa condição inferior do ponto de vista material, o que não quer dizer que numa vida pregressa não foi o contrário, e que numa futura também não vai ser, né? Se hoje eu venho com a plenitude da minha capacidade intelectual e que me permite, de repente, absorver conhecimentos né, conquistar e acumular acervo intelectual, e um outro irmão meu que, de repente, vem com limitações que o impeçam, né, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, ou sejam elas psicológicas, né, ou psíquicas, que o impedem de exercer a plenitude das suas potencialidades, não quer dizer, em hipótese alguma, que eu sou melhor do que aquele irmão, porque toda vez que a gente se coloca nessa condição de orgulho, é porque a gente está tendo uma visão da vida como se a vida fosse essa única existência, né? Esse mergulho breve na carne que nós temos, né? E a gente esquece que, de fato, nós somos espíritos milenares e que essa existência nossa é um piscar de olhos, né? Perante a eternidade. Então, a gente vai fazendo essa reflexão, né? E entendendo que a humildade a pessoa que ela é humilde, né? Aliás, a palavra humildade, né, ela vem do latim, né, que significa terra fértil, né? Vem de humus, e que significa terra fértil. Então, a pessoa que é humilde, ela é aquela que se coloca numa condição receptiva, né, que coloca o seu coração sempre disposto a aprender, né, e deixar brotar dentro de si a boa semente, né? Enquanto o orgulhoso não. O orgulhoso, porque ele se acha superior, porque ele acha que ele já tem o que ele precisa, ele se fecha, né? O humilde é aquele que escuta, né? O orgulhoso é aquele que fala. O humilde é aquele que olha para si e reconhece, né, as suas limitações, as suas fraquezas e busca, né, um caminho de auto-melhoramento. O orgulhoso não, o orgulhoso é aquele que aponta o dedo para o outro, né, e que despende todas as suas energias apontando os defeitos alheios, como se isso o colocasse numa condição melhor. O orgulhoso é aquele que diminui o outro para se sentir maior, enquanto o humilde é aquele que absorve a crítica, seja ela construtiva ou seja ela negativa, né, e reflete acerca daquilo para se tornar uma pessoa melhor o tempo todo, enquanto o orgulhoso, naturalmente, fica estagnado, numa condição muito menor,
né, do que ele imagina estar. Então, quando a gente faz essas reflexões, né, acerca do orgulho, acerca da humildade, e principalmente quando a gente tem sob perspectiva, né, que nós somos espíritos, nós não somos, né, esse corpo físico, essa vestimenta material que nos reveste, né, a gente vê que quanto mais orgulhoso nós somos, mais apego às questões mundanas e aos bens materiais nós temos. Ou o contrário, né? Quanto mais a gente percebe, né, que somos apegados às questões materiais, isso nos mostra o quão orgulhosos ainda somos, porque mostra que a gente tem uma visão muito limitada, um entendimento muito limitado do que de fato é a vida. E à medida que a gente vai trabalhando dentro da gente o desapego, o desprendimento das questões materiais, a gente começa aos poucos a demonstrar, né, que nós estamos no caminho do desenvolvimento da humildade dentro de nós mesmos. É por isso que a gente fala que o orgulho aprisiona, enquanto a humildade liberta. Porque aquele que é extremamente apegado às questões materiais, né, a tendência é que ele caminhe com o peso, né, de todas essas questões que na realidade representam o que ele tem muito mais do que ele é. Ao passo que aquele que é humilde verdadeiramente e naturalmente desprendido dessas questões materiais, ele valoriza muito mais o que ele é do que ele tem, porque aquilo que a gente tem fica no plano físico quando a gente desencarna. E aquilo que a gente vai com a gente, né, por toda a eternidade. Então, entender isso faz com que a gente naturalmente comece cada vez mais a ter mais discernimento sobre como pautar as nossas escolhas, né? E agora, uma coisa importante também a gente refletir. Não necessariamente todo aquele que é pobre do ponto de vista material é humilde. E não necessariamente todo aquele que é rico do ponto de vista material é orgulhoso, né? O excesso de bens materiais, assim como a escassez de bens materiais, são provas que nós, como a gente disse, né, no início do estudo, que nós temos que passar, né? Então, de repente, numa encarnação, a gente trabalha a gente vem numa condição de escassez do ponto de vista material, justamente para a gente aprender a dar valor às virtudes eternas, né? Aprender a dar valor à família, dar valor à saúde, dar valor às oportunidades benditas que nos são apresentadas, né? Ao passo que numa outra encarnação, de repente, a gente vem com excesso de recursos materiais, ou seja, com uma condição material infinitamente maior do que de fato a gente precisa para sobreviver, e a gente é testado nos nossos valores, né? Será que a gente consegue manter o foco do nosso propósito evolutivo diante de tantas distrações que a abundância material nos apresenta? Então, fica essa reflexão. E a gente vê exemplos nos dois extremos, né, de espíritos que hoje, almas encarnadas que de repente estão na escassez material e que ainda assim se colocam de forma arrogante perante a vida. E espíritos, né, nascidos em berço de ouro, né, imersos nas maiores riquezas e que são extremamente humildes, né, e que fazem bom uso, né, desse recurso que lhes é apresentado, né? Então a gente precisa, né, quebrar um pouco esse paradigma de achar que todos aqueles que são pobres são humildes e todos aqueles que são ricos são orgulhosos, né? Basta a gente entender que somos todos espíritos imperfeitos, né?
num mundo de provas e expiações, passando pelos testes, né, pelas vicissitudes da vida, para que a gente possa evoluir. Então, a gente não deve nunca se iludir, né, com uma subida inesperada do orgulhoso, né, e com as aparentes vantagens da riqueza, entender que, de repente, qualquer abundância que a gente tenha do ponto de vista material, né, seja morarmos numa casa muito melhor do que, de repente, a gente precisa, ou nos locomovermos com um carro muito melhor do que a gente precisa para nos transportar, ou nos vestirmos com roupas muito melhores do que a gente precisa, ou termos muito mais roupas do que a gente precisa, que a gente não caia nessas armadilhas de nos aprisionarmos por essas questões materiais. E que a gente fique sempre firme, né, no nosso propósito, no nosso posto de trabalho, né, entender que a vida, no seu dia a dia, são oportunidades de trabalho, né, que a gente possa atender de forma resignada, né, as determinações da vontade de Deus, né, sempre com humildade, né? Quando a gente olha para as oportunidades que a vida nos apresenta com humildade, né, a gente naturalmente tende a aproveitar essas oportunidades de forma acertada. E quando a gente olha para elas de forma orgulhosa, a tendência é que a gente não as enxergue, né, e faça pouco caso dessas oportunidades benditas. Então, lembremos sempre, né, que assim, o humilde é aquele que é pequeno, né? Pequeno perante o mundo, as questões materiais, porque ele não se deixa iludir por essas distrações, mas ele é grande porque ele tem consciência das suas limitações. E diante desse entendimento das suas limitações, ele trabalha para superar essas limitações, para superar essas fraquezas, para vencer essas imperfeições, se tornando cada vez melhor. Enquanto o orgulhoso, né, é aquele que tem esse sentimento de excesso de dignidade pessoal, né, de brio, tem esse conceito elevado de si mesmo, né, ele tende, né, na melhor das hipóteses, a se colocar num estado de estagnação, porque ele não enxerga dentro de si as suas imperfeições, as suas fraquezas, e ele supervaloriza as suas virtudes ou as suas qualidades, e se acha mais do que é, e de fato, eventualmente, ou constantemente, se perde diante das oportunidades redentoras de evolução. Então, pessoal, diante dessa reflexão, que a gente possa, né, pautar sempre as nossas escolhas, né, lembrarmos sempre que somos espíritos, né, vamos dar o devido valor à matéria, entender que a matéria não é fim, a matéria é meio, e vamos valorizar o espírito, né, valorizar as nossas questões íntimas, as nossas virtudes. Vamos buscar ser mais do que ter. Vamos acumular tesouros no nosso mundo íntimo, porque esse a gente carrega com a gente aonde quer que estejamos, né? E vamos aos poucos, né, no nosso dia a dia, vencendo o orgulho, sempre nos colocando numa condição de humildade, né, mantendo nosso coração como terreno fértil, para que a gente possa cada vez mais caminhar, né, rumo a essa construção íntima do reino dos céus no nosso coração. Diante disso, né, a gente encerra o nosso estudo de hoje, agradece a oportunidade do trabalho, da reflexão, e roga a Deus que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende todo dia, né, com a doutrina dos Espíritos. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, médico de nossas almas,
querida Meimei e amigos espirituais que coordenam, orientam os nossos trabalhos, nossos mentores que nos intuem, que velam por nós e trabalham incansavelmente pelo nosso bem. Rogamos com muita humildade que possamos absorver e aproveitar todas as oportunidades benditas do trabalho íntimo de reformulação, de reconstrução, de burilamento espiritual, que possamos aproveitar todas as oportunidades do trabalho caridoso, não somente dentro da casa espírita, mas principalmente no nosso dia a dia, sendo fraternos, gentis, amorosos, carinhosos, educados, solícitos, para com todos aqueles ao nosso redor. Que nunca nos coloquemos numa condição de superioridade a quem quer que seja. Que a gente entenda que nós não somos definidos pelas nossas posses, pelas nossas vestimentas, pelo nosso status social. Que esse entendimento possa se fazer cada vez mais claro em nossas mentes e em nossos corações. E assim, que isso paute a nossa conduta e as nossas escolhas no dia a dia. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, e abençoe cada vez mais os nossos propósitos. Que assim seja.